ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Motorista de carro de som que atropelou e matou 3 mulheres durante procissão é preso. Negligência. Laudo aponta motorista de caçamba que matou 15 pessoas em acidente com micro-ônibus no mês passado estava alcoolizado e drogado. Violência doméstica. Tribunal de Justiça do Amazonas acumula mais de 16 mil processos e evento social tenta resgatar a valorização de mulheres. Crime ambiental. Polícia apreende 3 barcos com carnes de pirarucu e jacaré no Rio Solimões. E amanhã é domingo de Páscoa e você vai ver os preparativos para o dia e ainda dicas importantes para evitar o excesso de chocolate e a dependência dele. O Jornal em Tempo deste sábado começa agora. Olá para você que acompanha esta edição do Jornal em Tempo pela internet. Hoje pela manhã foram veladas as 3 mulheres mortas depois de serem atropeladas quando seguiam uma procissão nessa sexta-feira santa. O caminhão de som que causou o acidente teria perdido o freio quando atingiu os fiéis. O motorista não era habilitado para dirigir este tipo de veículo. O sábado de Aleluia foi de muita comoção. Nesta igreja, na zona centro-oeste de Manaus, uma das vítimas do acidente foi velada. Cleida Bastos Antela, de 63 anos, era funcionária pública aposentada. Há 30 anos, ela tinha o hábito de participar da procissão da Via Sacra, no Dom Pedro, onde morava. A idosa deixou o marido e 2 filhos. Ela plantou em mim, na minha irmã, valores que são reconhecidos, né, hoje pelos nossos familiares. Elo de ligação entre as irmãs da família. É uma pessoa que era extremamente alto astral. Já nesta funerária, na Zona Sul, parentes e amigos se despediam das outras 2 vítimas. Luísa dos Santos era a mais velha, com 76 anos. Ela foi a primeira a ser atingida pelo caminhão. A filha, Ana Eunice, de 50 anos, também foi atropelada e segue internada em estado grave. A gente tem ideia de que a Ana não está bem, teve 7 costelas fraturadas, perfuração do pulmão. Dona Ivone poderia estar entre as vítimas. Emocionada, disse que todos os anos acompanhava a amiga, Tânia Magalhães Gomes, de 52 anos, ao cortejo. Tânia foi a 3ª vítima da tragédia. E ela saiu para a procissão, alegre, satisfeita. Era uma pessoa muito dedicada para a família. O marido dela trabalha na Petrobras e ele veio de lá quando soube. O acidente aconteceu no início da noite desta sexta. O carro de som perdeu o freio e matou 3 fiéis que seguiam em procissão. Outras 8 pessoas ficaram feridas. 3 continuam internadas. Veio descendo a ladeira com tudo, tinha pessoas na frente, a maioria conseguiu desviar, mas infelizmente algumas senhoras que estavam mais próximas não conseguiram e foram atingidas pelo carro de som. Um laudo que comprova as causas do acidente só deve ser emitido em 30 dias. O motorista foi autuado em flagrante por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Segundo informações da polícia, ele não era habilitado em categoria D, que permite dirigir veículos desse tipo. Também nessa sexta-feira, outro acidente foi registrado no Grande Vitória, na zona leste da capital. O micro-ônibus teria perdido o freio e acabou atropelando 2 mulheres. Caroline Nascimento, de 33 anos, morreu na hora. O veículo ainda invadiu esta casa. Segundo testemunhas, o motorista e o cobrador fugiram do local sem prestar socorro. Moradores do bairro reclamaram da imprudência dos alternativos. Eles ficam disputando toda hora. A gente que tem carro não pode deixar o carro aqui, senão eles arrancam o retrovisor, tudo, arranham. O carro pode se tornar uma arma fatal, como está acontecendo em alguns momentos. Então a gente pede para que as pessoas se conscientizem e busquem, acima de tudo, resguardar a vida das outras pessoas. Este já é o 2º acidente envolvendo micro-ônibus em 3 semanas. No dia 28 de março, uma colisão com uma caçamba deixou 15 pessoas mortas. As últimas tragédias preocupam autoridades e aumentam o medo de quem circula pelas ruas de Manaus todos os dias. O senhor tem medo hoje de dirigir em Manaus? Relativamente tenho.
O condutor do caminhão de som, Orlerino Siqueira Silva, de 49 anos, foi conduzido na tarde de hoje à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, porque para o crime de homicídio culposo no trânsito não existe fiança. Depois de 22 dias, a Polícia Civil divulgou o laudo do estado do homem que dirigia a caçamba envolvida no acidente que matou 15 pessoas no fim do mês passado. O repórter José Carlos tem detalhes. Pois é, Roberta, o laudo do exame toxicológico do Instituto de Criminalística do Amazonas confirmou que o motorista da caçamba estava sob efeito de álcool e cocaína. A Polícia Civil vai concluir o inquérito que será encaminhado para a Justiça. Comprovada essa circunstância toda, a responsabilidade, mas naturalmente da parte criminal que compete à Polícia Civil, possivelmente a Justiça do Estado do Amazonas faça a extinção da punibilidade em razão da morte do agente, né? Isso em sede criminal. A parte da responsabilidade civil, naturalmente, as famílias que foram enlutadas com esse fato que ocorreu aqui na capital, elas poderão, com a cópia desse documento, fazer uso de uma possível responsabilidade civil que possa ser apreciada pela Justiça. O delegado Emerson Negreiros afirmou ainda que a empresa responsável por contratar o motorista Osaías Almeida pode ser apontada como a responsável pelo acidente. José Carlos Amorim para o Jornal em Tempo. Obrigada, José Carlos. E também nessa sexta-feira, por volta de 8h30 da noite, um caminhão-tanque que transportava gás natural capotou e bateu contra uma pilastra no viaduto da Avenida Rodrigo Otávio, no Japim, zona sul de Manaus. Uma mulher ficou presa entre as ferragens e foi retirada com a ajuda do Corpo de Bombeiros e levada ao pronto-socorro João Lúcio. De acordo com testemunhas, o veículo estava em alta velocidade. O motorista fugiu do local e continua sendo procurado. O caminhão apresentou vazamento de gás, mas, segundo a Cigás, não houve risco de explosão nem de intoxicação. Agora há pouco, 3 homens foram mortos na rua Laços do Amor, no Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, de onde vai falar ao vivo com a gente a repórter Catiane Moura. Boa noite, Catiane. Manaus, no bairro Jorge Teixeira. Agora há pouco a polícia registrou 3 homicídios na rua Laço do Amor. 3 homens foram assassinados a tiros. E olha, o clima é tenso no local, justamente porque os bandidos ainda estão lá, estão tentando intimidar a população, estão tentando intimidar a polícia. Houve troca de tiros. Inclusive, a nossa equipe de reportagem precisou sair do local justamente por conta dessa confusão. Nós temos informações também de que outros 2 homens, além desses 3 que morreram agora, também foram assassinados. Isso aí já consagra uma chacina. Lembrando que o Jorge Teixeira é um dos bairros mais perigosos aqui de Manaus. Até a polícia mesmo, às vezes, fica com medo de entrar em algumas áreas vermelhas, justamente por conta, dessa confusão, por conta da criminalidade. Tudo isso porque na quinta-feira uma quadrilha envolvida com o tráfico de drogas foi presa no bairro e agora os traficantes que teriam entregado estão sendo assassinados. Então, por conta disso, o clima está muito complicado aqui na área. Os moradores estão assustados, as crianças, foi uma verdadeira correria. Eu acho que deu para perceber em algumas imagens aí que a gente mostrou, realmente uma situação muito complicada. Muita polícia na rua para tentar localizar esses criminosos que estavam munidos de revólveres, de metralhadoras, realmente intimidando a população. Clima muito tenso aqui no bairro Jorge Teixeira. Roberta, volto contigo. Obrigada, Catiane. 10 quilos de drogas e armamentos foram apreendidos pela polícia no início da tarde de hoje. E ainda, neste fim de semana, tem o Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu. Um dos competidores é um policial militar. A gente conta esta história daqui a pouco.